Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Como sabem, o nosso hobby e esta coisa do interesse e da dedicação e da própria indústria, tudo aquilo que gira em torno dos jogos de tabuleiro modernos, ou jogos que vão saindo e que vão sendo publicados e que têm novos designs e que proporcionam novas experiências, é muito dada a um certo culto do novo. E nós podemos ver isso até no próprio Board Game Geek, como os jogos novos estão a subir muito, coisa que não se via há uns anos nos rankings. E temos sempre uma tendência para falar dos jogos novos. Então, para responder um pouco a isso, eu venho criar aqui uma nova rubrica de tops, mais um para os imensos tops que eu já vou tendo, desta vez para jogos mais antigos, jogos que, aqui na minha opinião, será sempre uma opinião pessoal, já superaram a barreira do tempo. E vamos começar com primeiro com 5 jogos que já têm mais de 10 anos, mas eu acho que continuam a estar muito atuais, vale a pena jogar, porque mesmo comparando com as coisas novas, continuam a ter uma extrema qualidade e a proporcionar experiências únicas dentro do seu tipo, sendo que estamos a falar maioritariamente aqui de Eurogames, que eu vou falar, mas não tem que ser, e provavelmente nas próximas rubricas que eu vou dar continuidade a este top de sempre apresentando 5 jogos de cada vez, provavelmente vou falar de outros tipos. Mas para já, vamos aqui a alguns destes jogos, que para mim foram alguns clássicos que eu joguei muito e que até estão relacionados com alguma da minha tendência para me dedicar mais tempo aqui ao hobby. Então vamos começar. Primeiro jogo, Keyflower. Este jogo continua a ser, para mim, excelente. Aqui, o típico jogo. Vamos ver aqui atrás. Não que isto possa dizer muito do jogo, mas estamos a falar aqui de um jogo que tem leilões para adquirir estas peças, para que cada jogador está a criar o seu próprio território, que vai ativando com os trabalhadores das várias cores, que são também a moeda para o leilão. O que é que isto tem de mais interessante? Para já trata-se de um jogo em que vamos construir motores de produção, em que vamos combinar as peças para produzir certas coisas que podemos converter noutras coisas e depois em pontos. Portanto, algo muito típico aqui neste tipo de experiências que os Eurogames proporcionam. Agora, este jogo tem uma coisa interessante, é que nós podemos usar as peças dos outros e estamos em conflito direto pela aquisição das peças para os nossos territórios, tal como da renovação dos próprios trabalhadores que surgem no final de cada era, associada a cada estação no jogo, nas 4 rondas do jogo. Portanto, estamos a ver aqui um jogo que tem estas coisas típicas dos Eurogames, mas tem bastante interação, e eu acho que ele é fantástico por isso, continua a estar perfeitamente atual, um jogo que não é muito caro, que vai estando mais ou menos disponível, porque existem várias versões em várias edições. Podem juntar as expansões que dá mais variabilidade, mas o jogo base é perfeitamente suficiente para ter boas experiências com o jogo. E depois, permite ser jogado a 6 sem ser excessivamente longo, o que é sempre uma coisa boa. Mas acima de tudo eu destacava aqui as interações com os outros jogadores, que é algo que alguns jogadores podem não gostar e outros podem gostar. Outro jogo que eu acho que também é muito bom e que também não se tem falado muito é aqui o Ora Elabora. Trata-se de um jogo do Uwe Rosenberg, estes típicos, embora aqui não mostre grande coisa na parte de trás. Basicamente estamos a construir edifícios e edifícios geram recursos, convertemos recursos. No entanto, o que tem de muito interessante é esta roda de produção, em que a quantidade de recursos disponíveis vai dependendo do que vai acumulando na roda, e isto vai libertando novos edifícios e nós vamos podendo usar também os edifícios dos outros jogadores, pagando algumas compensações. Acima de tudo, trata-se aqui de provavelmente um dos mais pesados do Uwe Rosenberg, em que temos milhentos recursos para gerir, imensos edifícios com múltiplas combinações. Tem um problema, ou tinha um problema, é que a quantidade de edifícios que saem seriam sempre os mesmos. Temos a possibilidade de imprimir uma expansão que está online, feita por um fã, mas aprovada pelo autor, que vem dar alguma variabilidade. No entanto, a questão da variabilidade dos edifícios também é relativa, porque depende, não é tanto dos edifícios que nós construímos, mas do momento em que os ativamos e que potenciamos os seus recursos e as suas combinações, e o facto de os termos ou ser o adversário que os tem.
Isto faz muita diferença e o modo como abrimos, porque vamos aqui expandindo o território neste jogo, ou seja, nós compramos terreno para colocar mais edifícios e isso também dá uma sensação de progressão e de acumulação que pode ser muito motivante e muito prazerosa para alguns jogadores. Eu continuo a adorar este jogo. Outro jogo também muito importante para mim, provavelmente o melhor City Builder, não porque é o mais complexo, mas provavelmente por ser aquele que gera mais interações entre os territórios. E estamos a falar do Suburbia. Está aqui a versão base, a original, que tem já as expansões todas, por isso é que eu já não consigo fechar a caixa. E as cidades são representadas aqui através de hexágonos. Esta até é uma versão francesa. São por hexágonos e os hexágonos interagem entre si, entre as adjacências, entre os totais e entre as cidades de todos os outros. E temos que gerir aqui a atratividade, temos que gerir aqui população, temos que gerir aqui dinheiro e isto acaba por simular estas coisas de um modo relativamente fácil, uma vez que os sistemas urbanos são tão complexos. Agora, a vantagem é que existe a versão, uma nova versão deste jogo em que podem comprar com todas as expansões e com componentes supostamente melhores, e penso que os hexágonos são um pouco maiores, que ajuda também à leitura, mas este jogo continua a ser um grande jogo deste tipo, para mim dos melhores dentro desta categoria. Depois, outro jogo que também é dos meus preferidos, em que até podemos ficar algo enganados com o aspecto, mas é aqui o Troyes, ou Troyes. Eu digo Troyes porque, como se diz em França, mais ou menos, não que eu seja grande especialista nos acentos, mas é assim que se diz, pelo menos o mais próximo possível. Portanto, aqui no Troyes, nós temos aqui um jogo que tem este aspecto que algumas pessoas não gostam. Eu adoro este aspecto porque me transmite e leva mais para um ambiente medieval, uma vez que o jogo é medieval. Mas o aspecto do jogo é assim. E aqui no aspecto do jogo nós estamos a gerir aqui a cidade. E isto, se juntarem a expansão aqui é mesmo muito importante porque vem dar mais cartas que vem transformar completamente a quantidade de combinações e permutações que vocês podem ter com as cartas. Mas este jogo é de facto genial porque também é altamente interativo, porque nós alocamos os dados, mas podemos alocar os dados dos outros jogadores, mas temos que lhe pagar por isso, e tudo aquilo que nós fazemos interage com o sistema, que é a representação desta cidade medieval, com todas as suas necessidades de desenvolvimento urbano, mas também com todas as ameaças que surgem aqui em baixo, e isto é fascinante. É um jogo barato, é simples na sua construção, mas difícil de dominar, cheio de boas decisões, cheio de interações entre os jogadores. Portanto, um daqueles que é para mim um dos Eurogames clássicos também. E rematamos com mais um Eurogame que para mim também é dos melhores já feitos até hoje, um que até está neste momento com uma reedição da arte, que eu por acaso não gostei do aspecto dela, ainda bem que vou ficar com a minha cópia antiga, e estou a falar aqui do Village. Está aqui Descendance, mas é em francês, mas é o Village, um jogo que até é independente de texto. Também tenho aqui as expansões todas cá dentro, por isso é que está com um volume superior. Daqui eu diria que é apenas necessário comprar a expansão In, a Taberna, essa sim, porque traz uma série de cartas que são novos pontuadores e novas habilidades, melhora bastante o jogo. E o que é que este jogo tem de especial? Também tem aqui um aspecto bastante antigo, daí ter a refeita arte, até pode assustar e afastar algumas pessoas, mas neste jogo nós estamos a gerir a nossa família, representada aqui pela nossa quinta, que depois interage na aldeia, lá está, no Village. Mas o que é que isto tem de tão interessante? É que a nossa família vai crescendo e os membros da família vão morrendo, ou seja, os trabalhadores vão morrendo aqui, e isto traz uma carga pessoal e uma carga emotiva para o jogo diferente daquilo que nós encontramos na maior parte dos jogos de alocação de trabalhadores. E as coisas são temáticas e acabamos por gerar algumas narrativas em pensarmos que este familiar dedicou toda a vida a construir arados e este entrou na igreja e fez uma carreira eclesiástica enquanto o outro fez uma carreira política, o outro foi um viajante, e tudo isto interage com todos. Depois tem o efeito da peste dos cubos negros que vão acelerando a morte dos personagens, e também gera aqui aquelas decisões de nós queremos deliberadamente matar alguém desta nossa família para ficar nos anais da aldeia, que vai dar mais pontos no final do jogo. Ou seja, a pessoa morreu, mas deu um grande contributo à sociedade. Portanto, isto é fascinante, este jogo. É muito bom, altamente, tem elevada rejogabilidade. Aliás, todos os jogos
que eu mostrei tem elevada rejogabilidade, embora isso possa não se sentir tanto no Ori Elabora, mas tem elevada rejogabilidade, tem interações entre os jogadores, outro jogo bastante interativo, embora aqui seja mais pelas localizações que nós possamos ocupar, não tanto como os outros, de interação mais direta, este é um pouco mais suave. Mas todos eles acabam por ter algum nível de interação e que faz sentido jogarmos com outras pessoas. E, portanto, o jogo clássico também de alocação de trabalhadores, conversão de recursos, outro clássico a ter em conta aqui nestes jogos com mais de 10 anos. Portanto, alguns destes jogos continuam a ser muito bons, pelo menos para mim, e eu recomendo-os e estou disponível para jogar qualquer um destes jogos em qualquer momento, e percebe-se que alguns deles até estejam a ser alvo de alguns projetos de atualização da arte gráfica. Por vezes nem sempre felizes, mas lá está, também é uma coisa subjetiva. E pronto, foram estes 5 jogos que eu gostaria de salientar como jogos mais antigos, embora 10 anos não pareça muito, mas à velocidade que estão a sair novos jogos já é um tempo considerável, de jogos antes de 2012, incluindo 2012, que eu diria que continuam a ser altamente interessantes e relevantes, e provavelmente vão entrar nos meus tops, algo que um vídeo que eu tenho que fazer em breve, porque não faço o top dos meus jogos preferidos há muito tempo e muito provavelmente vou alargar para talvez um top 30. Ainda estou a pensar como é que vou fazer. Então vá, ficam aqui estes 5, virão mais jogos em próximos vídeos de continuação e fique sempre aqui curioso para saber também quais os vossos jogos, aqueles clássicos que já passaram o tempo, mas que vocês continuam a achar que são muito bons. E como manda aqui o algoritmo, parece que eu tenho de pedir a recomendação, tenho que pedir que vocês ponham um like e subscrevam se tiverem gostado do conteúdo. Se não quiserem fazer isso, não façam, mas só para perceberem que parece que é importante aqui para o crescimento e sustentabilidade do canal. Pronto, e eu agradeço todas as pessoas que fazem os contributos dessa maneira ou de outra, que queiram ajudar aqui a manter este projeto. Então, obrigado a todos e a todas também, obrigado a quem assiste e vemo-nos em breve. Adeus!